O Web Jornal recebe aqui o jovem Trabulo Neto, pré-candidato a deputado federal. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, meu amigo. Vou chamar de amigo, Por né? favor. Meu amigo Dani, jornalista, todos os telespectadores... Web espectadores. Web espectadores aqui da televisão, TV Sem Fronteiras. É uma gratidão imensa estar aqui conversando com você, saber também que nosso trabalho está sendo bem valorizado por jornalistas também de alta categoria, como é o senhor, né? Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Por que da decisão de ingressar na política você tão jovem? Olha, na verdade, isso não foi uma decisão da noite para o dia, né? Na verdade, eu venho trazendo isso de muitos anos, desde realmente muito mais jovem que isso. Isso eu digo quando eu tinha 14, 13 anos, já participava de muitos eventos do Partido Progressista, sempre fui muito ligado. E quando eu completei 16 anos, no dia 11/11, eu me filiei aos progressistas. Curiosamente, 11/11, né? Pois não. E então eu fui convidado de uma forma muito gentil e carinhosa pela deputada Iracema Portela a participar da Juventude Progressista, né? Seria vice-presidente dos Jovens Progressistas e assim eu aceitei. No tempo fui o mais novo do Brasil e desde aí fui fazendo trabalhos, fui fazendo eventos, fui sempre ajudando tanto nas eleições, por exemplo, do Dr. Silvio quando foi a governo ou a prefeito, e hoje saindo um pouco da relação dos bastidores e indo um pouco mais para frente, né? E agora estamos nessa, estamos construindo nosso nome com dedicação, coragem, fé, e é aquilo que eu sempre digo, né? Não foi uma coisa que eu quis impor para ninguém, foram o que as pessoas pediram por ver nossa voz ativa, jovem e engajada, né, com o que está acontecendo no dia a dia do piauiense. Primeira participação popular já pergunta. Ana Beatriz, do São João bairro ou São João cidade? Bairro Teresinas. Ana Beatriz de São João pergunta qual a sua idade. Sou de 2005, tenho 20 anos atualmente e em 2026 farei 21, em agosto. Muito bem. Quem lhe acompanha nas redes sociais tem observado o seu comportamento, a sua postura política e as suas críticas muito duras e embasadas contra a gestão do governo do Estado. O porquê dessa postura e qual é a sua avaliação do governo para criticá-lo tanto? Olha, muito bem falado, que é algo bem embasado. Às vezes as pessoas confundem dizendo assim, você tem algo de ruim pessoal. Ninguém faz ataque pessoal, isso tudo é no período aqui em que nós estamos dizendo em questão política, em questão ideológica, em questão de gestão, nós estamos falando tudo isso. Então é bom falar do embasamento. Por quê? É uma gestão que, analisando de ponta a ponta, desde a eleição do Rafael até o atual agora, que está indo para a reeleição, é uma gestão que não tem pé nem cabeça, não tem responsabilidade fiscal, não tem responsabilidade em relação às finanças que estão desorganizadas do nosso governo. Nós estamos vendo secretarias lotadas e lotadas e lotadas. Muitos vêm me questionar, professores vêm me questionar por que nós não estamos recebendo um rateio do Fundeb, não recebemos 2024, não recebemos 2025. E eu digo, não vão receber o 2026 também, porque nós estamos vendo uma superlotação de folhas de pagamento, de temporários. Até mesmo uma investigação que nós fizemos deu conta de que cerca de 13 mil desses temporários já estão há 24 meses como temporários, o que é inconstitucional, não é assim que funciona. Fora essa falta de responsabilidade, falta de transparência, por isso que eu gravo tantos vídeos mostrando, por exemplo, nós tivemos agora a Expoap, o show do Leonardo, tivemos no Rio de Janeiro, se eu caso não me engano, um show desse mesmo show custando R$800 mil, que foi cancelado e o dinheiro teve que ser devolvido para os cofres públicos por conta do sobrepreço. Então eu fui questionar o quanto que eles pagaram e não encontrei em portal de transparência nenhuma, sendo que foi um show pago pelo governo do estado. Então eles maqueiam muito coisas que deveriam ser altamente transparentes. E aí, por exemplo, que eu venho com propostas que nós conseguimos uma vantagem muito grande quando acabamos com aqueles shows comícios, né? Em tempo eleitoral. Isso foi um grande avanço.
mas não foi um avanço completo, porque, beleza, terminamos os shows nos períodos eleitorais, mas os outros 3 anos e meio é permitido, quer dizer, um parlamentar, tanto federal quanto estadual, um governo do estado, às vezes o vereador, o prefeito, prefere por gastar o dinheiro público do imposto do cidadão em shows, em coisas que vai agradar ele em um dia e termina no outro. Eu tinha observado, só complementando, Inês, eu vi isso na internet, mas nem recortei. Mas eu vou fazer aqui a ilustração. Num estado fora daqui do Piauí, o prefeito pega num caminhão e diz assim, Gustavo Lima. Aí depois ele pega um outro caminhão, um compactador de lixo e diz, aquela cantora agora mais recente, Mari Fernandes, que seja, Mari Fernandes. E ele quis dizer que justamente o valor do show foi aplicado na compra daqueles 2 caminhões, o caminhão compactador e o outro caminhão limpeza pública. Então é um investimento que não seria só para aquela noite, é um investimento duradouro para o município. Você defende isso? Defendo isso. Exemplos práticos e que nós vimos, por exemplo, em Fartura do Piauí, o prefeito de Fartura teve que ir para o governador Jerônimo Rodrigues chorar pedindo água. E logo depois, alguns meses depois, estavam fazendo shows milionários com a prefeitura e com o governo do estado. Quer dizer, eles preferem... Tem ali toda aquela questão de chorar e dizer que é pelo povo, mas... E por que você está botando nesses shows? Quando você fala em embasamento, quando você fala em embasamento, você tem um foco muito diferenciado no quesito fiscal. Outros críticos do governo apontam um hospital que não tem ambulância, uma escola que não tem professor, uma rodovia que tem um buraco. É meio que óbvio, mas você acaba se aprofundando naquilo que pouco se vê, que são documentos, que são papéis, que estão lá ou não estão no portal da transparência. Então você meio que se especializou nisso. Exatamente, é por isso que eu sou tão odiado pela cúpula do governo do estado. Você se acha odiado? E me acho, porque eu sou muito processo, né, caindo. Já tem processo? Tenho, já tenho. Nossa, tão jovem, rapaz. Pois é porque... por exemplo, postura, né, o direcionamento. Vamos contar agora em relação ao secretário Antônio Luiz, que foi lá das finanças, é um braço direito do Rafael. Foi das finanças, foi para a saúde, agora está indo para a Secretaria de Segurança, no lugar do Chico Lucas, correto? O que aconteceu? Ele é um cara que não quer ser público. Então, ele não aceita de que, como uma figura pública, ele tem que ser, sim, questionado e criticado. Todos nós sabemos que qualquer interesse público se sobrepõe do privado. Então, ele está me processando justamente por eu questionar uma ata de compra dele que foi cancelada e o dinheiro teve que ser devolvido pelo Tribunal de Contas, decisão da doutora Altânia Alvarenga, mostrando sobrepreços claros de papel A4 e também de produtos de higiene, além da utilização trocada de objetivo da compra. E quando eu fui questionar isso, ele me processou, dizendo que eu estava fazendo críticas pessoais a ele, que ele estava sendo ofendido, mas é como eu lhe disse no começo do programa, ninguém aqui está querendo ofender a pessoa, ninguém aqui está atacando, eu não estou atacando a família dele ou a pessoa, estou atacando, podemos dizer assim, a sua gestão. A sua gestão. Nós, como contribuintes, temos direito, ainda mais eu, jovem, que encontra essas coisas que eles querem botar por debaixo do pano, quando eu mostro, ficam irritados e querem processar, né? Você pode participar da conversa aqui com o Trabulo Neto através do zap 8694643969 e 8694643969. Você faz a sua pergunta ou aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela para que você possa participar aqui da nossa entrevista. Você tem uma boa repercussão na internet. Me parece ser a sua principal plataforma, onde você conversa diretamente com aquele futuro eleitor, caso se confirme a sua candidatura. Você acredita que as plataformas de internet são um bom caminho de estreitamento de acesso, de diálogo junto àquele futuro eleitor? Eu acredito, mas eu acredito que isso seja para tanto um nicho que eu estou e quanto para o público que me assiste. Porque, por exemplo, tem muitos outros candidatos que podem tentar entrar nisso que eu estou fazendo e não é o público deles. Por exemplo, nós estamos falando aqui de um Piauí, onde, de acordo com o boletim da Sávia Barreto, custa 10 milhões de reais para um deputado federal ser eleito.
Quer dizer, isso é uma realidade em que o cara entra comprando voto e depois tem que estar lá tirando dos cofres públicos para repor o dinheiro que ele gastou, porque ele não vai sair no prejuízo, né? Então, esse é o tipo de política velha que não se encaixa no que eu estou fazendo e que não tem nada a ver comigo. Então, por não estar comprando voto, por não estar pagando aqueles famosos currais eleitorais em que... Qual é a grande disputa desses deputados, digo até estaduais também? É comprar a liderança, comprar um prefeito, o que eles chamam mesmo de curral eleitoral. Olha que nome feio, até quando, isso que eu questiono, até quando o piauiense vai ser aceito, ser chamado de curral eleitoral? Nós estamos pior do que o cabresto. Quer dizer, até quando o piauiense vai aceitar isso? E qual a sua estratégia? Olha, minha estratégia é conversar diretamente com aquele eleitor. Nós temos um WhatsApp aberto que você pode abrir no meu perfil e me mandar uma mensagem, fazer uma denúncia, mostrarmos a realidade, mostrarmos o que há de concreto e o que há de fictício no marketing, porque nós estamos vendo uma gestão de marketing. O que é que nós fazemos tanto nesse trabalho? É o seguinte, nós mostramos o que os outros veículos de mídia não mostram. Então, por exemplo, o cara vai abrir o Jogo do Poder no Amadeu Campos. Ele escuta coisas que ele sabe que não é verdade, ele vê coisas que não queria ver. Eu já enjoei de ver a cara do Washington Bandeira em reportagens. Quer dizer, um rapaz que era secretário de saúde, secretário de Educação, hoje ele é assessor especial, um cargo que na teoria é de 5º escalão do governo do estado e está aparecendo mais nos veículos de mídia do que às vezes o próprio governador. Então, são coisas injustificáveis. E quando a pessoa chega no meu perfil, ela vê ali ela vê ali a verdade, vê um pouco de clareza, descobre o que está acontecendo por debaixo dos panos no seu estado. Então, é esse público que eu quero conversar. Pessoas que não se vendem, pessoas que têm um voto por ideologia, pessoas que acreditam na nossa jornada e pela renovação, que é muito importante. E a renovação verdadeira, não é aquela renovação de pai para filho, porque ia ser muito fácil se eu tivesse um pai senador, um pai prefeito, um pai governador que botasse a mão e dissesse, você vai ser o próximo. Não é assim, estamos construindo. Com a sua possível eleição, de que forma que você agiria diferente? Quais seriam os seus projetos aplicados diante de um possível mandato de deputado federal? Olha, agir diferente porque é o seguinte, transparência total. Nós teríamos uma coisa que nenhum deputado, por exemplo, do Piauí faz. Mostrar o que estão sendo gastos em emendas. Essa história de emenda PIX é uma bagaceira. É uma bagaceira, isso é a verdade. Se um dia abrirem isso e verem como é que estão sendo gastas essas emendas PIX, seria o maior escândalo da história do Brasil. Então, muita transparência. Nós temos o projeto, por exemplo, como eu lhe disse, de acabar com o uso de dinheiro público em shows. Temos o projeto também para modificar a forma como o Estado trata seus contribuintes, porque hoje, da noite para o dia, o secretário paga um contribuinte, mas não paga o outro. Então, os construtores, às vezes, isso eu estou lhe dizendo é o que acontece aqui. Às vezes, um é pago e o outro não é pago, porque fez um negócio, porque prometeu algo. Então, tem que ser pago de acordo com a folha, de acordo com quando é feita a nota fiscal. Tem que ser também, a obra só poderá ser inaugurada quando tiver quitado tudo, porque hoje nós vemos muitas obras sendo inauguradas, mas que têm dívidas e dívidas e dívidas escondidas que nós não sabemos, né? E também a relação entre os servidores que prestam serviço ao Estado. Por exemplo, se você atrasa um imposto, se você atrasar um imposto, você terá que pagar juros e correção monetária. Mas se o professor concursado atrasa um salário dele, eles depois pagam como se fosse antes, não tem juros nem correção monetária. Isso é errado. Também o que vale para Chico tem que valer para Francisco, né? Então tem que ser pago tudo no dia para que não tenha juros e correção monetária. Muito bem. Você está no Partido Progressista, correto? Da ala da oposição. Você deverá continuar com esse discurso até ser homologada a sua pré-candidatura. Esse é o caminho. Sim, esse é o caminho. Estamos vivendo agora uma pré-candidatura, né? Estamos agora com o nosso partido aí
também as pessoas todas se estruturando, criando aí também esse vínculo maior com o eleitorado que está revoltado com a situação atual do governo. E eu lhe digo que não são só pessoas da rua, são pessoas que estão também dentro do Palácio de Karnak, estão revoltadíssimas, ainda mais por conta da soberba, arrogância e o pior de tudo, a traição. Uma coisa que qualquer líder político, vou até dizer cacique velho, como por exemplo o Wellington Dias, o que essas pessoas mais detestam é a traição. Então, a partir do momento em que o Rafael Fonteles nega Merlong Solano como vice, nega Vinícius Dias como vice, ele se declara completamente independente do seu padrinho político, Wellington Dias. E isso trava uma guerra civil entre os chamados camisetas vermelhas, que são os do Wellington, e os camisetas brancas, que são do Rafael. E essas pessoas estão se degladiando, e enquanto isso, os outros que estão ao redor ficam à mercê. Por exemplo, o próprio Temístocles Filho está abandonado. Então, essas pessoas estão revoltadíssimas e certamente irão para a oposição. Muito bem, parabéns pelo seu discernimento político, você jovem com apenas 20 anos de idade, mas tem uma clareza diferenciada sobre a situação política do estado do Piauí. Gratidão. Faço votos que você seja bem sucedido e que tenha sucesso aí no seu objetivo. Muito obrigado, meu amigo, obrigado por ter a oportunidade de vir aqui, obrigado também a quem assistiu essa entrevista e conte comigo, quando quiser, para voltar aqui, para fazer mais análises. Siga firme, sucesso.